A história não é só passado, é presente, resultante do passado, com as suas múltiplas determinações, e, ao mesmo tempo, estamos conhecendo o passado, estamos vencendo o momento para construir o futuro. Então, nesse processo, nós temos passado, presente e construção imediata do futuro. Não é? Começamos aqui, tem o quê? Meia hora. Não é? Meia hora já é passado, estamos aqui no presente, objetivando que a construção daquilo que podemos fazer com o que nós estamos conversando aqui na nossa vida, na nossa ação prática cotidiana. Né? Ao fazer essa confissão, eu tenho ao meu favor um motivo que eu considero nobre, né? Que é pensar a história enquanto ação humana, como resultado do processo de transformação da natureza, da luta entre as classes. A luta entre as classes, que esse é um elemento fundamental e determinante da nossa existência nesse tipo de sociedade. Enfim, da intervenção humana na produção de suas condições existenciais de vida. Condições materiais e imateriais. Mas produzimos a história em condições determinadas, não ao nosso bel prazer, como expressão da vontade de um ou de outro, mas sim como parte integrante de um processo que envolve cada indivíduo inserido nesta sociabilidade e na posição que ele assume frente ao processo da luta de classes, que é aquilo que marca a nossa sociedade. As mudanças, as transformações, as revoluções são manifestações de um processo de revolução e contra-revolução. Né? Até recentemente, eu pessoalmente, faço uma autocrítica, entendi um pouco a revolução como se fosse um determinado exato momento. Não é? Mas, a partir das pesquisas, dos estudos que fiz, cheguei à conclusão, que eu considero hoje óbvia, né? Que as revoluções elas são resultantes de um processo. Não é? É naquele exato momento que é o chamado salto de qualidade, não é? Que a gente poderia chamar de revolução. Mas sem o processo como um todo, não haveria aquele salto de qualidade, aquela transformação radical da realidade, radical da natureza, não é? Seja de qualquer elemento. Não é? E nesse sentido, pelos estudos que eu já tenho feito até aqui, não é? Esse processo de revolução ele é um processo mais longo ou mais rápido, né? Depende das suas particularidades. Depende das suas particularidades. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, antecedendo a chamada Revolução Burguesa na França, que vai resultar posteriormente na Comuna de Paris, tem dois acontecimentos revolucionários de grande importância. E eu não vou me deter sobre eles, mas vou chamar a atenção de vocês. Primeiro, primeira grande revolução burguesa, que eu chamaria de revolução aristocrático-burguesa, ocorre na Inglaterra. Por que aristocrático-burguesa? Porque vocês já estudaram, sabem, que há um processo de aristocratização da burguesia e de aburguesamento da nobreza, não é? Que é uma revolução de grande um processo, não é? É um processo que dura ali 40, 50 anos, não é? Onde há revolução e contra-revolução. Quando se fala em revolução burguesa na Inglaterra, se fala da Revolução Gloriosa. A revolução chamada Revolução Gloriosa, ele é um ponto final de um processo que inicia antes, mas tem seus marcos mais evidentes em 1640. Não é? E é interessante que na Inglaterra, não é? Quer dizer, quando há o processo revolucionário, chega um determinado momento em que o rei é feito justiça ao rei, não é? Decapitado, não é? E elege aquele que era o grande líder, que era o Cromwell. Não é? Esse Cromwell vai se perpetuando no poder e acaba que passa a ser hereditário. Não é? Passa a ser hereditário. Só que o seu filho assume, mas não tem condições de governar. Não tem condições de governar. E aí o que? É um processo de restauração monárquica, de tentativa de restauração do absolutismo. Não é? E a solução encontrada, não é? Foi o que foi?
buscar uma composição entre a nobreza e a burguesia, não é? Para o quê? Para criar um sistema parlamentar que existe na Inglaterra até hoje. Essa revolução aristocrática burguesa foi fundamental para o início da chamada Revolução Industrial, que vocês já estudaram e conhecem também, não é? Outra logo depois que ocorre, que é a luta de independência, não é? Das 13 colônias da América do Norte, não é? Que também poderíamos dizer que é um processo revolucionário, não é? Se quisermos colocar datas para nos situarmos, não é? Ela vai de 1763, quando os colonos, quando a aristocracia daquelas 13 colônias se revoltam com a condição subalterna que era imposta pela Inglaterra a eles, não é? Que eram produtores e fornecedores de matérias-primas, não é? Então, essa independência, ou chamada Revolução, 4 de julho é comemorado com grande estardalhaço até hoje, não é? Que é esse momento do chamado nascimento dos Estados Unidos da América do Norte, não é? Que deixa de ser um mero fornecedor de matérias-primas para o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, não é? E não abusando da paciência de vocês, eu gostaria aqui de retomar e explicitar os grandes períodos do processo revolucionário burguês francês, que apresenta particularidades a serem levadas em consideração. Veja, a França, é importante estudar esse processo como um todo para entender com mais clareza a Comuna de Paris e, inclusive, a França hoje, não é? Então, que são nitidamente marcantes esse processo, não é?